sou racional, lembra que eu falei? Uhum. Eu ficava imparcial, assim. Depois eu chorava sozinha porque o meu filho estava chorando. Mas eu ficava com raiva dele. Porque eu falava, como que ele já é um cara que... Porque assim, você acha que vai aceitar Jesus, acabou nossos problemas. Não. Mudança de caráter, cultura, é um processo pesadíssimo. Então, ele virar chaves na cabeça dele, tinham que haver crises para ele acordar. Então, por exemplo, nessa crise que a gente separou, que ele foi embora de casa, que eu botei ele para fora de casa, que ele pegava o nosso filho só final de semana, que ele ia me entregar, eu mandava ele entregar o Natan na casa da minha mãe, para ele não me ver, eu não queria vê-lo. Aí teve um dia que eu presenciei, né? Porque a minha mãe não estava em casa, não tinha como deixar, ele teve que deixar na nossa casa, né? A nossa antiga casa, que ele tinha ido embora. Quando eu vi o Natan chorando, que queria ficar com ele, e ele chorando aquilo ali, eu fiquei assim, séria, mas eu fiquei muito arrasada. Aí ele virou e falou assim, por que você está fazendo isso com a gente? Aí eu olhei no olho dele e falei assim, não sou eu que estou fazendo, foi você que fez. Não sou eu que estou fazendo. A culpa é sua. Porque você diz que serve ao Senhor, mas você não consegue servir a sua esposa e o seu filho. Ele está chorando agora, tinha que ser ele chorando todos os dias porque quer ficar perto de você enquanto você estava em casa. Chorar agora porque você pegou e levou ele para ir no shopping é muito fácil. Mas você não é presente para ele quando está em casa. Agora que a gente separou, que ele descobriu que ele tem um pai. Porque antes quem levava ele para andar de velotrol, de bicicleta, levava ele no parquinho, no shopping, era tudo eu sozinha. Então ele teve a crise de entender que era marido, ele teve a crise de virar uma chave de eu tenho que ser pai. E aí depois 3 meses nessa luta, né, ele me pedindo perdão. E aí quando ele me pediu perdão, eu de fato vi o arrependimento. Porque assim, eu já estava numa fase, tá perdoado, fica tranquilo, não tem nada contra você. E eu sou de fato assim. Eu sou uma pessoa que eu consigo passar por cima, não fico com o rancor da pessoa, não quero falar com a pessoa, não quero... Não, eu falo, oi, tudo bem, tal, não sei o quê. Eu não tinha ódio mais dele, nisso fiquei com raiva. Mas eu sabia que ia passar. Mas o fato foi, quando eu cheguei para ele e falei que ele tinha que mudar, ele começou a mudar, sabe? Ele começou a me ligar, perguntando, Natan, tá precisando de alguma coisa? Você quer ajuda para levar ele em algum lugar? Coisa que ele nunca tinha feito. Então, foi necessário uma crise para moldar ele num coração de pai. E eu fiquei tão traumatizada com a maternidade que eu falei para ele, eu nunca mais vou ter filho. Eu não quero mais ter filho. E aí, depois, num descuido, né? Depois que a gente voltou desse processo, eu perdoei ele voltou para casa. E aí ele realmente mudou com o Natan. A gente melhorou muito como casal. Foram várias crises acontecem, por isso que eu falo. Às vezes você está vivendo uma crise no casamento e já quer desistir. Você vai passar por essa crise. É entender a crise, sabe? É saber pedir ajuda. Eu já passei por crise com o Gustavo, que eu fui para terapia de casal. Mas desistir não foi uma opção, entende? Pra gente. E eu não estou dizendo que tem que ser assim para todo mundo, porque tem mulher que está vivendo debaixo de traição atrás de traição, julgo atrás de julgo, sabe? Um peso no casamento, sendo agredida. E eu acho um absurdo isso, eu acho uma covardia, né? Você ficar, não, teu marido vai ser transformado, mas não é você que está apanhando em casa. Porque a igreja tem muito disso, né? Se uma pessoa senta na minha mesa lá de gabinete pastoral e fala, pastora, meu marido está me agredindo, eu falo, vamos entrar no carro agora e vamos para a delegacia. Eu sou essa pessoa. Eu não vou falar para ela, Deus vai transformar. Pode até transformar ele, irmã. Ele lá, você aqui sem apanhar. Jesus vai pegar ele lá. Mas não perde você te batendo. Sim, claro, com certeza. Pastora, você acha que Deus pode mudar um agressor? Pode. Já mudou um assassino, que foi Paulo, pô. Sim. Quando Jesus quer, ele faz. Eu não limito o poder de Deus, mas eu também não vou ficar condicionando a mulher a ser escrava de um homem que só quer botar peso e jugo sobre ela. Certeza. Entendeu? Não tem como. Então, nesse ponto, eu sou muito
firme, sabe? Não negocio isso. Nenhuma mulher tem que ficar vivendo esse tipo de situação, nenhum homem, porque tem mulher que agride homem também, né? Então, de fato, eu tenho esse posicionamento. Então, quando ele voltou para casa, depois dessa crise, né, eu fiquei muito traumatizada com a questão da maternidade. Eu nunca mais queria ser mãe, porque foi um peso muito grande, assim, né? Esse processo que eu vivi. O Gustavo nunca acordou de madrugada para trocar uma fralda. Isso não, eu falo isso como testemunho, porque depois eu, por um descuido, engravidei da minha filha, 7 anos depois. Eu me lembro quando eu fiz o teste de gravidez, que eu olhei o teste de gravidez, que eu vi positivo, eu chorei tanto e perguntei assim para Deus: Deus, por que você fez isso comigo? Eita. Por que você permitiu que eu engravidasse mais uma vez? Você já estava ali numa situação difícil, né? Não, eu já estava bem com o Gustavo, mas na minha cabeça eu fiquei tão traumatizada que eu ia viver tudo de novo. O abandono, né? O puerpério para mim foi muito difícil. Eu acredito que eu tenha tido uma depressão pós-parto, sabe? Então, só que assim, eu não fui diagnosticada porque eu não procurei diagnóstico. Não tinha essa alternativa, não tinha condição, não tinha nada. E aí, quando eu engravidei da Mia, eu só sabia chorar. As pessoas falam: parabéns, você tá grávida. Eu falava: Tanto que eu falei assim pro Gustavo: eu procurei um médico, para você ter ideia. Eu procurei um obstetra que fizesse a laqueadura de trompa sem autorização do marido. Meu Deus. Porque ele falava: eu quero ter mais filho. E eu falava: eu não quero mais ser mãe. E aí, o meu médico falou: não, se você quiser fazer a laqueadura, eu ligo para você. Ele cuidava de mim desde que eu tinha 9 anos. Não tem problema nenhum. Eu falei: você vai precisar da autorização do meu marido? Ele virou e falou assim: não, contanto que ele não me processe, não preciso da assinatura dele. Eu falei: não, ele não vai te processar. Mas eu avisei ele, tá? Eu não fiz sem avisá-lo. Eu cheguei e falei para ele: ó, depois da Mia, eu vou fazer laqueadura. Não tem conversa sobre isso. Ele virou e falou assim: eu vou provar para você que eu sou outro pai. Eu falava assim: mas eu não quero pagar para ver. Sabe? É como se a história voltasse. E aí, de fato, eu tive a Mia. E o Gustavo foi um pai incrível. E é um pai incrível, sabe? E Deus permitiu que eu tivesse minha filha para me mostrar que Ele é um Deus de coisas novas, sabe? Que Ele é um Deus que não repete histórias. Meu Deus. Então, eu fiz a laqueadura na hora do parto. O médico perguntou assim: vai fazer mesmo? Tô com a mão na massa. O Gustavo estava do meu lado, virou e falou assim para mim: não é o que eu quero, mas eu vou respeitar a sua decisão. E aí eu fiz a laqueadura. E toda vez que alguém me pergunta se arrepende de alguma coisa na vida, eu falo: me arrependo de ter feito a laqueadura. Meu Deus. Por quê? Porque eu tomei essa decisão baseada num trauma e numa dor. E quando eu vi o Gustavo, pai da Mia, eu vi um outro pai, sabe? Eu ouso dizer pra você que ele cuidou mais da minha bebê do que eu. Não que eu descuidei da minha filha, pelo amor de Deus, mas ele fazia questão de ficar com ela, de cuidar dela, de brincar com ela, de fazer as coisas com ela. Então, esse é um arrependimento que eu vou levar pro resto da minha vida. Não existe uma dor porque eu fiz isso. Não sofro por isso. Eu me emociono porque, se alguém estiver me assistindo aqui, não tome decisões baseadas em dores, porque elas vão te conduzir a um arrependimento. Eu sou muito bem resolvida com isso. Eu tomei aquela decisão, eu tenho 2 filhos lindos, eu sou muito privilegiada. A minha família é incrível. Eu fiz debaixo da autorização dele. Eu não fiz em desobediência. E assim, eu digo isso categoricamente. Eu entendo de batalha espiritual. Se ele ali, olha nos meus olhos, na hora do parto, fala assim: não quero que você ligue, ele sabe que eu não ia ligar. Mas por amor ali, à minha vida e a tudo que ele gerou de dores em mim, com a nossa história, ele me deu essa escolha.